Começar com uma mensagem do Espírito Emmanuel, aqui no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a nossa mensagem de hoje é a 44, e o título é Curas. Curas. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Jesus, narradas pelo evangelista Lucas. Olha que interessante. Aqui o nosso evangelista. Capítulo 10. Já estamos quase lá, estamos começando o 9, não é? Capítulo 10, versículo 9, diz-nos Jesus: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Para quem será que Jesus disse isso? Será? Vamos saber. Hoje nós vamos saber mais sobre isto tudo. Mas ouçamos Emmanuel comentando as palavras de Jesus. E curai os enfermos que nela, na cidade, houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Diz-nos Emmanuel: realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Ah, sim. Aqui são, particularmente, não é? Os apóstolos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Vamos continuar, porque senão eu vou, não é? Começo os comentários, né? Diz Emmanuel: não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, ou seja, o corpo físico. Não nos interessa apenas a cura do corpo físico, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Porque se houver corretivo espiritual, o corpo físico não volta a adoecer. E se houver corretivo, o corpo físico não volta a adoecer. Mas se não houver corretivo, lá volta a mazela da doença, né, do problema físico. Por isso Jesus falava, não é? Vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Continua Emmanuel: que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que atenda o valor da saúde. Se eu atender o valor da saúde, eu vou me cuidar para não voltar a adoecer. Eu não vou ficar só apagando incêndio. Eu vou prevenir para que os incêndios não aconteçam. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Então, ele diz que isto não é muito fácil de se conseguir em termos do nosso entendimento, não é? De entendermos o que a doença quer dizer para nós, do que não estamos cuidando bem para que ela se venha a se manifestar, não é? Mas isso é difícil de entendermos, como também é difícil assimilarmos o apelo ao trabalho santificante para mantermos esse equilíbrio. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse a golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? A nossa saúde não pode ficar à mercê dos nossos vícios, senão ela simplesmente vai embora. Ela vai embora. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe reconhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição. À sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Estou aqui preso nessa cama, queria estar lá no bar, queria estar lá fazendo besteira A, B e C. Então, às vezes, não é simplesmente para readquirir o equilíbrio físico, mas é que com esse equilíbrio físico se entregar de novo aos desequilíbrios da vontade ainda imatura, né?
nosso Emmanuel conclui dizendo-nos assim: é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão, é claro, de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção da cura, não é, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Toda vez que alcançamos uma cura, é como se a vida dissesse: reflete bem, para que isto não volte a acontecer. Reflete bem, isto não precisa voltar a acontecer. É o convite, não é? Que nos fica. Curas.